E aí, pessoal, quem fala com vocês é o Luciano para mais um vídeo. E vamos continuar porque tivemos novidades de Ordem Paranormal e que nos abrem para bastante espaços de novas teorias. Nós tivemos uma nova imagem revelada que fala sobre 6 desejos e mostra esse personagem atrás, até digamos assim, um pouco angelical, com a bela de uma coroa ou algo similar a isso em sua cabeça e que dá uma brecha para algumas teorias e principalmente, ela afunila mais o pensamento que a gente tinha agora, até agora, sobre esta temporada. Então, vamos começar a tratar um pouco dessa imagem. Eu não vi quase ninguém no Twitter ainda falando sobre ela, então foi das minhas primeiras impressões de uma rápida conversa com o Mano Shizui, que tá sempre trazendo teorias aqui pro canal, e também com umas ideias que ele tinha me dado anteriormente a esse anúncio, falando até sobre questão de desejos e coisas do tipo, tá bom? Primeira coisa é que uma das teorias que eu tinha mostrado pra vocês assim por cima, e lógico, são conjecturas que eu pensei na hora, são coisas que a gente não tem tanta base, é pra gente dar aquela quantidade de chutes que depois vão sendo afunilados. É que esses personagens retratados nessas imagens, eles poderiam ser pessoas que poderiam trocar de corpo com os killers, pessoas que não seriam super poderosas, não seriam seres realmente para combate, para luta, seriam pessoas de nexo pequeno que poderiam estar almejando um poder maior. Mas a partir da imagem deste personagem com a coroa, a gente já começa a pensar em outra associação. Não são, pelo design, uma pessoa simples. Isso não é um ser de 0% de Nex aqui do meu lado, tá? Não é um ser com 0% de Nex. São possivelmente seres mais poderosos, mais fortes, que possuem um Nex mais alto. Que não utilizam desse designer mais over para uma coisa simples, para ser um NPC com 5% de Nex. Não me parece muito para esse lado. Então, eu acho que derruba um pouco por terra também a visão de que isso são pessoas da ordem, tá? Pelo menos por essa imagem, ou é alguém da ordem que realmente a gente nunca viu, uma pessoa com um design que não condiz tanto com o aspecto das pessoas que a gente viu na Ordem, que são pessoas que tentam disfarçar o seu poder, que tentam disfarçar quem você é, e puxa muito mais para um lado, na minha opinião, principalmente por ter essa questão pontiaguda na cabeça, de que isso seja vilões. E aí vem a chance de que todos esses personagens que a gente viu até agora, a garota com brinco ou um alargador, o cara que parece estar com óculos, até ser um pouquinho mais nerdão, né, como a galera tava teorizando, isso não seja simples pessoas que foram expostas ao paranormal, mas pessoas que estão do lado da coroa. E a coroa, como veio numa ideia que o Shizui passou pra mim, ela é representada nessa imagem aqui do símbolo das 6 marcas, né? Como uma ideia de que possivelmente esse círculozinho que a gente vinha na imagem representa a coroa, representa talvez o líder, o chefe, o comandante destas outras pessoas ao redor, o comandante dessa operação, tá bom? Então é uma forma de ver isso, tá, gente? Não tô falando que isso é confirmado nem nada do tipo. E se todos os seres aqui forem vilões? E se a gente realmente acha que a gente tá se tratando sobre uma temporada que vai trazer a ordem, uma temporada que vai trazer os killers possuídos e trabalhando para a ordem, e não a gente pode cogitar, a gente perdeu essa conjectura que há muito tempo a gente pensou, mas que ao tempo ela foi se modificando, de que essa é uma temporada sobre vilões. E se a gente está vendo os vilões sendo introduzidos e que a ordem vai ser NPCs a serem superados, personagens a serem combatidos, personagens a serem derrotados, tá bom? Isso é apenas uma visão que eu estou passando para vocês. Nada de confirmação falando novamente para vocês. Porque realmente, para mim, isso demonstra um potencial maior para esses seres. E esta pessoa poderia carregar a coroa de espinhos. Às vezes, o nosso pensamento sobre coroa de espinhos está muito ligada à coroa de espinhos bíblica, né? Mais como se fosse uma espécie de tiara em volta da cabeça, com os espinhos de plantas em si. E não uma coroa a um nível mais de metal, uma coroa que talvez dê um poder a mais para essa pessoa. E se esta ser aqui é o dono do culto, é o dono desse culto que tem a ver com o Hexatomb e coisas do tipo. Eu gostei bastante dessas ideias.
Sabe das coisas que eu vi no Twitter, por exemplo? Essa aqui eu já vi há mais um tempo, que a gente tá vendo os personagens serem anunciados nessa forma, em um ciclo, né? Então a gente tá vendo o ciclo anti-horário sendo construído. Então a gente vai passar por cada uma dessas marcas agora. Então primeira, segunda e agora tivemos a terceira, que é esta que tem a bolinha e o círculo ou a coroa dentro da nossa representação. E o legal é que a gente acaba de completar 666. A gente pode completar o 666, ok? Arce, uma possibilidade de teoria que eu acho muito fraca, dada a questão de que são 6 símbolos e a gente só viu 3 deles aparecendo, que esse pode ser o último anúncio de personagem. Acho essa teoria pouco fraca, só porque deu 666, então, mas a gente fala mais disso em outras ocasiões e também sobre a questão de 6 sacrifícios, agora temos 6 estigmas e agora temos 6 desejos. Isso é algo que eu também desejo abordar mais com o tempo. Desejo, né? Preciso abordar mais com o tempo. O que talvez signifique cada uma dessas palavras e por que elas criam uma conjuntura entre si? Será que é o que cada um desses personagens busca? Então, a que tem a coroa busca algum desejo em específico. Esse com óculos, ele tem estigmas, ele foi marcado por alguma coisa, né? Não marcado de forma ordem paranormal ser marcado, mas ele foi marcado por alguns estigmas que criaram sobre a pessoa dele. Será que essa menina inicial, ela é um sacrifício ou ela quer ser sacrificada? Mas, além de tudo isso, a gente consegue descobrir mais ou menos um calendário de lançamento das próximas coisas do Ordem Paranormal, que é este daqui. A primeira imagem de, entre aspas, personagem, ou melhor, de marca do símbolo do Hexatomb, foi lançada no dia 1º de outubro. E, contando com o dia 1º de outubro, demorou 6 dias para que a gente tenha uma nova postagem. Então, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 de outubro. A gente tem a segunda postagem de personagem. Contando com o próprio dia de novo. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 dias para ter mais um personagem, tá? Então, aqui eu estou focando no anúncio de personagem. Fazendo essa conexão, a gente então vai ter a continuação de personagens sendo lançadas com uma pequena falha. Nós teríamos um personagem sendo lançado no dia 16, uma quinta-feira. Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente teria esse novo personagem. E depois a gente teria no dia 21, contando da mesma maneira, um espaço de 4 dias entre uma e outra, 6 dias contando o dia de lançamento e o dia que a outra imagem tenha sido lançada. A gente teria um outro personagem só sendo anunciado no dia 26, o que é um dia depois da primeira sessão. Então, será que na primeira sessão a gente vai ver só 5 dessas pessoas e o sexto só seria anunciado após a temporada começar? Que seria uma coisa estranha, diferenciada. Imagina que isso seja ou não os personagens da temporada, né? Porque isso pode ser NPC também. Há a chance, eu acho que são personagens, tá, gente? Mas se isso for um NPC da temporada, a gente poderia cogitar, então, de que um personagem da temporada, não sendo NPC no caso, só seria anunciado pós o primeiro episódio. Então ele só ia aparecer no segundo. Isso daí é uma possibilidade, é uma chance do que a gente pode pensar, ok? Seguindo este calendário à risca. E se a gente adicionar os posts adicionais, eles sempre são lançados 2 dias, entre 2 dias do lançamento de um personagem e de outro personagem. Então a gente teve um no dia 4 e o outro no dia 9. Também na mesma contagem de que é 6 dias de diferença de um para o outro, quer dizer, diferença não, de tempo contando ambos dois dias. Então essa daqui seria a lista de lançamento completo de Ordem Paranormal, dá seus spoilers antes barra depois de começar a temporada. Anúncio de uma nova imagem que retrata alguma cena, alguma coisa da temporada no dia 14, tudo às 6 horas, tá bom? Outra no dia 16, outra no dia 19, outra no dia 21, outra no dia 24, outra no dia 26. Isso somando tudo, né? Vocês conseguem perceber. O que está na vertical, eu estou contando como personagem. O que está na horizontal, estou pensando como um post qualquer, como foi a carta, por exemplo, tá bom? A carta e também a própria postagem do mapa, onde a gente viu ali um possível sim. Essa, então, é teoricamente
a nossa cronologia de próximos posts do Ordem Paranormal, dada as teorias que a gente tem atualmente e a sequência de lançamento que foi desenvolvida até o momento. Então é isso, dei meus 2 centavos de uma possibilidade de que esses sejam os vilões, 2 centavos de que talvez essa seja a coroa de espinhos e essa é a dona do culto do sangue que preza pelo diabo. E eu acho que a gente está num bom caminho, pelo menos nas datas de lançamento. Então ficamos por aqui e teorizamos mais com o passar da semana. Talvez segunda-feira tenha novos anúncios, a gente fala disso se chegar no dia. Então marque na sua agenda, segunda-feira, 6 horas, se tem algo ou não. Se tiver, a agenda tá formadinha. E é isso. Fui.